lição de hoje, ela vai continuar, né, no estudo aí de Colossenses. E Colossenses 2,6 afirma o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Verso 7 diz: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Pois é, então, receber Cristo Jesus o Senhor. Todos nós, quando fomos salvos, nós somos salvos por Ele, ao receber Ele, não um corpo de doutrinas. Agora, quando a gente recebe Ele, significa aceitar também todas as doutrinas, todos os ensinos que Ele ensinou, certo? Quando a gente sempre diz assim, aceite Jesus como seu Salvador, a salvação veio se você aceitar o nome de Jesus. É porque por trás de aceitar a pessoa, nós aceitamos os ensinos dela. Então, se nós aceitamos Jesus como nosso advogado, como nosso redentor, aceitamos também tudo que ele diz. Então, aceitar Jesus é receber todos os seus ensinos, ou seja, é aceitar, acreditar na palavra de Deus. Por isso que aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho a minha ligação com Jesus, eu não preciso estudar a Bíblia, não preciso ir muito fundo na Bíblia, eu tenho uma ligação direta com Jesus. Não tem como. Se você aceita Jesus, você também se torna seguidor dos princípios, dos ensinos dele. Ele é seu mestre e você é seu aprendiz. Então, aceitar Jesus significa morrer para si mesmo, carregar a sua cruz. Porque se uma vez que você quer se tornar um cristão, um imitador de Cristo, e você segue cada passo dele. Se ele passou pelo Jordão, você passa também. Se ele recebeu o Espírito Santo, você recebe também. Se você passa pelo deserto da tentação, você passa também. Se você recebe poder para pregar o evangelho e para expulsar demônios, para lidar com as hostilidades, com os inimigos, você passa também. E se for preciso, passar por uma cruz, passar pelo sofrimento, assim como ele passou, você passa. Se um dia ele passou pela morte, você passa também. E se um dia ele ressuscitou, você vai ressuscitar também. Amém. Então, ser cristão, seguir Jesus, é andar com ele por cada passo que ele passou. Então, a palavra viva, que é Jesus, não pode ser separada da palavra lida, que é a Bíblia. Viver e andar em Cristo é permitir que a sua palavra guie as nossas decisões diárias, certo? Lembre-se que assim como a palavra estava lá no começo criando tudo e deu origem a tudo, a palavra também deve estar em nosso dia a dia dirigindo tudo. O verbo, a sabedoria, estava com Deus, o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. O verbo também precisa estar na sua vida, fazendo parte de cada decisão. Todas as coisas do seu dia devem passar por ele, e sem ele nada que você for fazer deve ser feito. Sem ele nada você pode fazer. Então, gente, em Colossenses 2,7 nós vimos aí que a comparação entre cristãos e plantas. E lá em Isaías 61, verso 3, diz assim: e apõe sobre os que choram em Sião a coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Não é só aqui que os cristãos são chamados de plantas. Lá em João 15, quando fala da videira verdadeira, não diz que nós somos plantas, mas diz que nós somos ramos da planta maior, que é Jesus. E nós só temos vida ligados a Ele. E nós, usando a parábola aqui de Isaías, e lá de Salmo capítulo 1, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Nós só temos seiva, nós só temos vida em nós mesmos se trouxermos esses nutrientes da água da vida que vem de Cristo. Então nós só somos raminhos da videira, ou nós só somos plantas junto a ribeiros de água se estivermos ligados a Jesus. Então, gente, a primeira opção para nós cristãos é sermos plantados por Deus e nos mantermos ligados a Cristo. E a segunda opção para nós é parecer como uma planta artificial e não tem vida. Parece de verdade, mas não é. Quando a gente segue as filosofias e tradições, quando a gente segue coisas que não são da Bíblia, a gente perde vida, a gente se torna escravo de coisas que não valem a pena.
Então, mesmo que Jesus um dia tenha nos libertado, se a gente volta a gostar das tradições, aos protocolos, às coisas que não convêm, então nós estamos de novo nos submetendo à escravidão. Existem pessoas que Jesus liberta, mas ela prefere se amarrar com aquilo que não é verdade, beber daquilo que não é água e correr para essas terras voltas, como diz lá em Jeremias. Então, toda pessoa que rejeita a verdade, lá em Hebreus ou lá em Pedro, diz assim: Deus lhes envia a operação do erro. Ou seja, se a pessoa rejeitou a luz, se a pessoa rejeitou a água pura, então Deus entrega ela para o que ela escolheu. Ela vai para a água suja. Não porque ele queira, mas porque a pessoa decidiu. Então, gente, aceitar ensinos contrários à Bíblia é rejeitar a Cristo. Então, como você tem passado pela experiência de morrer para si mesmo e aceitar Jesus? Como você tem passado? Olha, vocês deem bom dia aí para ela. Ó. Pode dar bom dia aí para ela, ela tá querendo aparecer aí. Ó. Como você tem passado pela experiência de aceitar a Cristo e morrer para si mesmo, de carregar a sua cruz, de rejeitar as tradições e aceitar a palavra de Deus. Quem aceita Cristo, aceita a palavra dele, a palavra que criou tudo, a palavra que restaura tudo, a palavra que nos salva. Então, gente, que Jesus possa fazer a diferença da sua vida, que Jesus possa fazer com que você seja enraizado na palavra, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, eles são como uma palha que o vento dissipa, certo? Mas nós estamos aqui plantados por Deus, como árvores do jardim dele. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado por esse estudo da lição. Agora, Senhor, abençoa quem for ler o livro, e teu Espírito nos dirige, nos protege, nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.